Livro de Neemias, capítulo 5, versículo 6 e 7, que diz: Ouvi eu, pois, o seu clamor, e estas palavras muito me enfadei. Considerei comigo mesmo, no meu coração, depois pelejei com os nobres e com os magistrados, e disse-lhes: usura, toma cada um de seu irmão. E ajuntei contra eles um grande ajuntamento. Amém, meus amados? Vou entrando, curtindo e compartilhando a live. Gente, compartilhe a live para que as outras pessoas também possam receber. Eu tenho mais de 1.000 e poucos seguidores só nesse TikTok. Mas o TikTok, por vocês entrarem e não curtir, eles não divulgam a live para as outras pessoas no horário que eu entro. E se vocês curtirem a live e compartilhar, as outras pessoas vão conseguir receber a live, o convite da live. Amém, meus amados? Podemos começar então? Então vamos lá. Então, o livro de Neemias. Vamos ver se eu consigo transmitir tudo aquilo que eu aprendi para vocês aqui. Livro de Neemias. Nesta noite eu quero tratar sobre os temas intrigantes que foi o livro de Neemias. Como enfrentar o problema da injustiça social. Como enfrentar todas as injustiças sociais que acontecem dentro do trabalho, dentro da igreja, no meio da política. Como enfrentar todos esses problemas que surgem dentro dessas instituições. Então, diante do livro de Neemias retorna. A palavra do Senhor diz que Neemias foi escolhido por Deus para libertar, para edificar os muros de Jerusalém e levar providência. Neemias foi incumbido de ser o consolador de Jerusalém, porque Jerusalém se encontrava em cativo em volta aí de 120 anos. Meus amados, vão entrando, curtindo e compartilhando. Compartilha a live. Colocando a meta aí para vocês, vão curtindo, vão tocando na tela. Então, a palavra do Senhor diz que Israel se encontrava em cativo durante 142 anos. Por 142 anos, Israel estava em cativo todos esses anos. Vinha todos os inimigos de Israel, levavam os judeus cativos para os seus países, e alguns ficavam em Jerusalém, alguns permaneceram em Jerusalém. E as nações que escravizavam Jerusalém foi os caldeus, onde o rei ali era o rei Nabucodonosor. Depois veio os medo-persas, que foi a nação persa que escravizou também os judeus, levaram cativo alguns, e alguns permaneceram na cidade. E no meio de tudo isso, ficou ali, a cidade ficou totalmente devastada, arrasada, destruída, os muros quebrados, muitos foram levados cativo, e os que permaneceram em Jerusalém estavam agora vivendo sob pobreza e miséria, onde ali o povo agora estava nessa situação de pobreza, miséria, desprezo e os muros fendidos. Diz o texto que Neemias agora, Deus levantou Neemias para ajudar, para socorrer, para ter compaixão, para socorrer aqueles poucas pessoas que ficaram ali em Jerusalém, porque aquele povo estava na maior pobreza. E diz o texto que Neemias agora ele retorna para Jerusalém. E como Neemias saiu da Pérsia e foi até Jerusalém. Neemias, ele era cativo. Neemias foi levado cativo para a Pérsia quando ele ainda era criança. E ali Neemias serviu o rei Artaxerxes. Neemias, ele conquistou ali
um emprego muito bom, digamos assim, um cargo muito bom, que muitos persas queriam estar no lugar dele, mas Deus, coube Deus colocar Neemias, que era judeu, um escravo, para servir o rei Artaxerxes. Então diz o texto que Neemias foi levado cativo para a Pérsia, agora ele era copeiro do rei. O que copeiro fazia? O copeiro do rei fazia, ele servia o rei, ele experimentava toda a comida, toda a bebida antes do rei comer e beber. Ele estava, então, agora com essa incumbência. E diz o texto que ao Neemias, lá no capítulo, quando Neemias soube que Jerusalém estava totalmente devastada, assolada, destruída, os muros quebrados, o povo vivendo na miséria, o povo vivendo no desprezo, os portões, as portas tinham sido queimadas, então Israel estava totalmente na cinza e nas pedras, totalmente devastado, e o povo vivendo sob a miséria, e ali os inimigos, como não tinha agora muro, os inimigos estavam cercando Jerusalém. Jerusalém, não, os judeus não tinha como sair, não tinha como pedir socorro, o povo judeu estava ali cativo na sua própria cidade, e ali eles estavam morrendo de fome, de miséria e pobreza, porque vinham os inimigos e sugavam tudo ainda que sobrou de Jerusalém, e também estava violentando as mulheres que ficavam, e ali surgiu um novo povo dentro da própria Jerusalém, surgiu por as mulheres estarem sendo violentadas pelos inimigos, pelos estrangeiros, pelas outras nações. Ali as judias ficavam grávidas desses homens que violentavam elas, e ali surgiram um novo povo. Esse povo que surgiu era um povo que se misturou no meio de Jerusalém. O povo que estava surgindo dentro de Jerusalém era o povo samaritanos. Esse povo, eles estavam simplesmente usurpando ali toda Jerusalém, e eles odiavam os judeus. Eles não serviam o mesmo Deus, eles não serviam a religião ortodoxa, eles não liam a Torá antiga, eles não acreditavam nos profetas que surgiram, dos profetas do Velho Testamento, eles não acreditavam na palavra de Deus, eles apenas acreditavam mais ou menos nos 5 livros pentateucos, que são os livros que Moisés escreveu somente, mas eles não acreditavam em nada mais, eles serviam a Deus da forma como eles queriam, eles não eram fiéis. E quando o povo, semelhante ao povo judeu, quando eles estavam totalmente fiel a Deus, eles distorciam tudo, então eles odiavam os judeus, eles estavam ali, era um povo, a mistura de judeus com esses estrangeiros, então surgiu esses samaritanos. Diz o texto que hoje, nos dias atuais, esse povo ainda está ali dentro de Jerusalém, que é o povo da Palestina. Jerusalém é dividida entre a faixa de Gaza. Do lado ficam os judeus, do outro lado ficam os palestinos. Esses palestinos que estão até hoje, que habitam lá na Palestina até hoje, é os samaritanos do Velho Testamento e do Novo Testamento. É o mesmo povo. É o mesmo povo desobediente, é o mesmo povo que não segue a Torá antiga, eles não seguem o Velho Testamento, porque nós sabemos que o povo de Israel só crê até hoje, eles só creem só no Velho Testamento, eles não creem no Novo Testamento, eles não acreditaram em Jesus, que Jesus nasceu no meio deles, viveu e depois morreu, ressuscitou, eles não acreditam em Jesus, eles só creem no Velho Testamento até nos dias atuais. Então, diante de tudo isso, agora Israel estava à mercê do inimigo, estava na destruição. E diz o texto que Neemias, sabendo da situação que se encontrava em Jerusalém, ele sentou, chorou, lamentou, orou e jejuou por Jerusalém. Embora Neemias nunca tinha ido em Jerusalém, ele sabia que ele era judeu porque ele era escravo, então ele sabia que ele era escravo ali na Pérsia. Ele sabia que ele era judeu, que ele era escravo, que ele estava cativo na Pérsia, então, mas ele nunca foi em Jerusalém. Ele ouvia falar do seu povo, ele ouvia falar do seu Deus, mesmo ele ouvindo falar do seu Deus, ele permaneceu na fidelidade a Deus, ele permaneceu servindo ao Deus de Israel, mesmo estando cativo lá na Pérsia. E diante de tudo isso, agora Neemias retorna
né? Claro que eu estou pulando alguns tópicos porque eu estou na sétima lição, então não tem como eu voltar no início, nas primeiras lições, na segunda, terceira, não tem como eu voltar porque é muita informação, então eu vou pular tudo. Vocês que estão entrando agora e quiser assistir as minhas mensagens, vão lá no YouTube, lá vocês vão assistir todo o ensinamento de Neemias, está lá a primeira parte, segunda, terceira e por aí vai. E todas as demais mensagens que Deus me deu estão todas, são gravadas aqui, mas são enviadas para o YouTube. Porque aqui não suporta, aqui no máximo vídeo de 10 minutos, estourando. Então lá no YouTube você pode pregar até 1 hora, 2 horas de mensagem que ele suporta tudo. Então, diante disso, eu estou aqui então na sétima lição. Então, diante disso, agora Neemias retorna para Jerusalém, com o propósito de reconstruir os muros da cidade, que estava há 142 anos derrubados. Olha só, 142 anos derrubados, mais de um século. E agora ele chega e ele detecta alguns problemas que ele viu que o povo estava enfrentando. Ele entende que houve um embargo político, lá no capítulo 1, houve um embargo político, que outrora o próprio rei Artaxerxes, ele decretou que Jerusalém não era para ser edificado, os muros não eram para ser edificados, devido a uma mentira desses próprios samaritanos, que queriam impedir a construção dos muros de Jerusalém. Então eles inventam uma mentira para o rei Artaxerxes, dizendo que se de tudo os judeus eles construíssem os muros, eles seriam um impedimento para o rei, eles iriam contra o rei, eles não iriam pagar impostos, eles não iriam pagar o tributo, eles não iriam honrar o rei, eles iriam se rebelar contra o rei. Eles inventaram isso e mandaram essa carta para o rei Artaxerxes, e o rei Artaxerxes, ao ler essa carta, ele acreditou. Então ele mandou embargar a obra. Então quando Neemias chegou ali em Jerusalém, havia um embargo político. E esse embargo político, acreditem que Neemias conseguiu fazer com que o rei derrubasse esse embargo político. Ele conseguiu fazer com que o rei permitisse que ele saísse da Pérsia e fosse até Jerusalém, só que ele não mencionou Jerusalém, ele mencionou a cidade de Judá, que era a cidade dos pais dele, mas Neemias foi para Jerusalém. E ele conseguiu que esse embargo político fosse derrubado. Ele conseguiu convencer o rei de lhe dar cartas para que nenhum outro governador barrasse o percurso dele da Pérsia até Jerusalém, porque ele teve que passar por vários governadores. Ele conseguiu essas cartas com o selo do rei, permitindo a passagem dele. Deus abençoe, vão entrando, curtindo e compartilhando a live, por favor. Ele permitiu, então, que conquistou essas cartas do rei, que o rei concedesse essas cartas para que ele pudesse passar por todos os governadores, sem que os governadores barrasse a sua viagem. Ele pediu também ao rei recurso financeiro, o rei concedeu. Ele pediu também madeiras para levar para construir os muros. Ele pediu que fosse escoltado pela a escolta real do rei. Então ele seguiu com o exército real para Jerusalém. Ele pediu também que o rei concedesse a ele homens fortes, para que os homens, que quando chegasse lá em Jerusalém, os homens colocassem a mão na obra, fosse trabalhar, carregasse pedra e tijolo, fosse edificar os muros. E então o rei permitiu tudo. E diante dessa permissão, o rei então entendeu, pensou: se eu estou permitindo tudo, eu vou ter que tirar ele do cargo de copeiro e dar um novo título para ele. Então ele vai agora para Jerusalém com o título de governador. Então, de cativo, de escravo, de copeiro, ele foi até o seu país agora com o título de governador. Aqui nós vemos 3 homens. Temos exemplos da Bíblia, 3 homens que de escravo passaram a ser governadores. O primeiro exemplo é José, lá no início do Velho Testamento. José, lá em Gênesis, né? José, que foi vendido escravo para o Egito,
E ali passou por todo aquele sofrimento, o qual ele chegou a ser governador, conquistou esse título de governador do Egito. Então, de escravo, José passou a ser governador. Nós temos também como exemplo Daniel. Daniel também foi levado cativo, foi tudo nessa mesma época de Neemias. Daniel também foi levado cativo, criança, para a Babilônia, e Deus preparou meios ali, honrou ele de uma tal forma e fez de Daniel também se tornar governador da Babilônia. E agora nós temos também como exemplo aqui Neemias. Neemias, também cativo na Pérsia, escravo na Pérsia, e agora ele sai da Pérsia e vai ajudar o seu país com o título de governador. Então, nós vemos aqui todo esse trajeto, é assim que Deus faz. Quando Deus quer honrar o homem, ele pega do monturo, ele tira lá da sarjeta, ele tira lá do lixo, faz ele se assentar entre os príncipes e honra ele diante de todos. É assim que Deus faz com o homem que permanece fiel, com o homem com a mulher que permanece fiel diante da sua presença. Meus amados, vão entrando, curtindo e compartilhando a live, por favor. Se vocês não compartilharem a live, o próprio TikTok derruba a live, tira até mesmo vocês da live. Se vocês não tocar na telinha, não curtir, não compartilhar. Então foi isso que aconteceu. Agora Neemias então estava indo em direção a Jerusalém. Chegando ali, ele encontra a cidade toda devastada, toda destruída, os judeus na sarjeta, na miséria, uns ou outros que conseguiram sobressair, mas a maioria estava em profunda miséria e desprezo. Diante disso, ele chega e ele se cala. Ele chega e fica 3 dias calado, sem falar nada com os soldados que foi com ele, com os homens que foi com ele, ele ficou calado. Ele começou a diagnosticar o problema que Jerusalém estava enfrentando. Ele começou a analisar o ambiente, ele começou a estudar o território, ele começou então a observar de um lado para o outro, vendo como que ele poderia começar, como que ele iria começar aquela obra, como que ele iria convocar o povo, porque ele teve sim, ele levou alguns soldados, ele levou alguns homens, mas era pouco, então ele precisava de muita mão de obra, ele precisava de muitas pessoas para trabalhar, porque era uma cidade, meus amados, era uma cidade que foi toda destruída. Era uma cidade, porque antigamente as cidades daquela época tinha muros nas cidades. As cidades, cada país, cada cidade tinha os seus muros. Por quê? Para que os inimigos não viessem e tomassem a cidade. E mesmo assim eles ousavam e às vezes derrubavam, como aconteceu com Jerusalém. Eles ousaram entrar e derrubar os muros e tomaram muitas pessoas, levaram cativos, mataram, violentaram mulheres e levaram crianças cativas. Então foi muito transtorno, foi muito sofrimento para todos que vivenciaram tudo aquilo. Diz o texto que agora ele chega, ele analisa, ele assunta, observa bem o ambiente, o território e pensa. Ficou calado 3 dias. 3 dias estudando e projetando. Ele fez um projeto, ele fez ali aquele projeto de engenheiro que pega um mapa e começa a desenhar, começa a organizar as coisas. E assim ele desenhou, projetou a edificação dos muros, como que seria edificado. Ele projetou a cidade lá dentro, quando os muros estivessem prontos. Então ele era um homem, Neemias, voltando aqui, Neemias era um homem extremamente estrategista, Neemias era um homem inteligente, Neemias era um homem de visão política, Neemias era um homem que tinha um dom de liderança, Neemias era um homem de gestão, Neemias entendia como administrar. O fato dele estar lá na Pérsia, sendo copeiro, ele era tipo um mordomo, então isso deu entendimento. Enquanto ele era copeiro, ele aprendeu a lidar com o palácio. Ele aprendeu a administrar o palácio. Ele aprendeu a administrar tudo que era do rei. Ele aprendeu a lidar com pessoas, porque ele coordenava pessoas lá dentro do palácio. Ele era o homem de confiança do rei Artaxerxes. Ele era o homem que dava conselho. Ele era o conselheiro do rei. Ele era um homem inteligente. E então Neemias, ele parou,
e analisou tudo. E diante de tudo isso, ele decretou ali, ele viu o diagnóstico do lugar, ele comunica, ele chega e busca saber quem eram os líderes dos lugares ali, ele comunica a liderança, o povo, como resolver o problema. Neemias coordena o trabalho de restauração. Coordenando, cooperando, aprovando e comunicando com o povo, para que tudo seja feito, cada um fazendo o que sabia fazer, como fazer e onde fazer. Então lá nos demais mensagens que eu falo, eu ensino tudo, eu falo a respeito, que Neemias preparou pessoas, separou grupos de pessoas, conversou com as pessoas buscando informação, o que cada pessoa sabia fazer, o que cada pessoa tinha como habilidade ali. Ele foi separando os grupos e colocou para levantar os muros. Recordando que 142 anos de cativeiro. E diante de tudo isso, agora Neemias colocou cada pessoa no seu lugar, cada pessoa para executar uma função. Então Neemias agora estava lá no capítulo 4, todo esse trabalho de reconstrução, ele não só, ele colocou o povo para coordenar, trabalhar, e detalhe, meus amados, ele estava administrando, separando, dando legalidade para todo mundo fazer o que sabia fazer, e detalhe, os inimigos em volta, e os inimigos oprimindo. Lá no capítulo 4 diz que os inimigos não davam trégua, que era Sambalate, Tobias e Gesem, eram homens líderes dos seus países, homens que não queriam que Jerusalém fosse edificada, que não queriam que a cidade fosse edificada. Então esses inimigos vieram também, quando soube que Neemias vinha como governador, a mando do rei, mesmo eles não temeram o rei Artaxerxes, eles quis bater de frente contra as ordens do rei, e ali os inimigos não deram paz, os inimigos não deram sossego, os inimigos o tempo todo oprimindo. O texto diz que eram os homens com a espada, eram os homens com a colher com a colher na mão de pedreiro para edificar o muro, e com a outra mão ele segurava a espada para proteger os que estavam trabalhando, para proteger as mulheres e para proteger os soldados. Ficavam em volta, os soldados que vieram com Neemias da Pérsia ficavam em volta, e os que estavam lá dentro trabalhando, eles ficavam cuidando da segurança do povo, porque os inimigos não davam sossego, os inimigos vinham para destruir mesmo. Então, diante de tudo isso, agora Neemias estava levantando os muros, dando as coordenâncias, dando as ordens, coordenando o povo, administrando tudo, e os inimigos no encalço. Perceba que todos trabalhando, os que estavam em Jerusalém, todos estavam trabalhando. Os nobres, os magistrados, os sacerdotes, as famílias, os de dentro. Deus, ele preparou também até pessoas de fora para ajudar na obra. Veio até pessoas de outras cidades. Quando isso é comunicação, olha o argumento que Neemias usava. Neemias tinha o dom de eloquência, ele tinha o dom da palavra, ele sabia administrar e ele sabia liderar, ele sabia convocar o povo, ele sabia comunicar com o povo, ele pediu ajuda. No que ele pediu ajuda, todo o povo se mobilizou, todo o povo entendeu que aquele homem veio para ajudar eles mesmo. Então foi passando de boca em boca falando, nos ajuda, nós estamos aqui para edificar os muros, precisamos de mão de obra, precisamos de ajuda, precisamos de homens fortes, precisamos de mulheres, precisamos de todos aqui para ajudar. E diz o texto que estavam ali os nobres, os magistrados, todos vieram para ajudar na edificação dos muros e da cidade. Vieram os nobres, vieram os magistrados, vieram os sacerdotes, as famílias, os de dentro de Jerusalém e os de fora. Quando surgiu um problema dentro da própria comunidade deles ali, quando surge um clamor, quando surge uma queixa, quando surge um grito de desespero, o que aconteceu no meio de tudo isso? O povo agora
estava ali edificando, não bastasse os inimigos, e Deus sempre dando graça, Deus colocando os inimigos para sair de perto, Deus dando força, dando entendimento, dando sabedoria, dando coragem para Neemias enfrentar o inimigo, e Neemias coordenando o povo. Agora surge dentro, no capítulo 5, vocês leem, vão surgir dentro do meio da comunidade, dos próprios judeus ali, eles começaram a ter rixa entre si. Porque eram muitas pessoas, onde tem muita gente, nós sabemos que muitas vezes vai dar confusão mesmo, vai dar briga, vai surgir sérios problemas ali. Mas todos estavam empenhados num só propósito, que era o propósito de edificar os muros, de edificar a cidade destruída. Então, diante disso agora, Neemias se deparou com os próprios judeus oprimindo os mais pobres, ou seja, com os magistrados, com os nobres, oprimindo os judeus mais pobres. Porque diante de tudo isso, como que estava a cidade? Assolada, destruída e na miséria. O povo mais pobre estava o quê? Na miséria, passando fome. O povo precisava se alimentar, o povo precisava se fortalecer, porque como que eles iriam trabalhar se não tinha comida? Como que eles iriam se esforçar, carregar pedra, carregar terra, carregar madeira, carregar ferro e tudo mais, porta e tudo mais? Como que eles iriam fazer tudo isso com fome? Não tinha força. Pessoa com fome, ele não consegue nem raciocinar. E a fome era escaldante, a fome era terrível, a fome já estava ali por tempos. Então os homens estavam fracos, as mulheres também fracas, crianças, alguns morrendo. O texto, né, anterior conta que Israel estava numa profunda calamidade pública, de uma tal forma que as crianças morriam. E a fome era tão grande que as mães estavam comendo seus próprios filhos que já haviam morrido. Olha só que decadência política, moral, ética, social, espiritual que se encontrava a cidade. Então as mães estavam comendo seus próprios filhos porque não tinha comida. Então, diante de tudo aquilo, Neemias chegou ali. A cidade estava fedendo porque tinha muitos cadáveres. A cidade estava devastada, destruída e a miséria total. E agora o povo sim, né, queria trabalhar, mas estava com fome, não tinha força. E Neemias, ele trouxe recurso também financeiro, que ele pediu para o rei Artaxerxes. Ele, né, comprou comida, ajudou o povo ali, mas precisava de mais ajuda, porque era muita gente que estava ali. Então agora Neemias sim se via com um problema interno. Os judeus mais ricos, que eram os magistrados, os nobres, estavam oprimindo os mais pobres, os judeus mais pobres. Como assim oprimindo? Diz o texto que, olha só, como que eles estavam. Porque havia que dizia: nossos filhos e nossas filhas, nós somos muitos, pelo que tomemos trigos para que comamos e vivamos. Ou seja, eles precisavam de comida, eles precisavam de trigo, e eles não tinham recurso para comprar, eles não tinham dinheiro para comprar. E diante de tudo isso, os judeus nobres, os magistrados, os que tinham um pouquinho mais de recurso, começaram então a oprimir os mais humildes, os mais pobres. Eles começaram então agora a explorar esse povo. O que é que você tem? Então eu vou aqui emprestar uma quantia de dinheiro para vocês e vocês vão penhorar os seus bens, vão penhorar tudo que vocês têm. E diante disso eles começaram a penhorar a sua vinha, a sua plantação. Começaram a penhorar suas casas, começaram então até mesmo agora a penhorar os seus próprios filhos, porque eles não tinham recurso, porque os magistrados estavam tomando tudo que eles tinham. Se eles tinham uma casinha para morar, ainda se restou uma casinha, era tomado deles. Se eles plantassem alguma coisa, alguma vinha, os magistrados ali tomavam aquela plantação. A colheita e tudo mais. Ou seja, não estava dando crédito, não estava ajudando em nada, ele estava prejudicando os judeus que estavam menos favorecidos ali. Então, Neemias chegou e se deparou também com tudo aquilo.
Neemias viu agora esse problema interno. E como agora que Neemias iria resolver a situação? Neemias ele conseguiu convencer o povo a trabalhar, do rico ao pobre. Ele convenceu que ele estava ali para servir. Ele convenceu o povo que ele estava ali para ajudar Jerusalém a se edificar, a se levantar novamente. Então, diante de tudo isso, Neemias agora se depara com essa situação. E como resolver? Se deparou com injustiças dos judeus mais que tinham um poder aquisitivo melhor, com essa injustiça em cima dos judeus mais fracos. E diz o texto que os recursos estava faltando, né? Eles não tinham recurso para comprar comida. Eles não estavam pedindo bens, nada, eles estavam pedindo trigo, eles estavam pedindo recurso para comer, precisavam de comida, porque senão eles não dariam conta nem de levantar uma pedra, quem dirá um muro. Então, diante disso, Neemias se vê agora. Neemias ele vem no ano 444 a.C., porque essa decadência vem surgindo de muitos anos, já há muito tempo que o povo estava passando por isso. Neemias estava agora na terceira leva, Jerusalém foi levada cativa na primeira leva, na segunda, Neemias era da terceira leva. Ele estava agora nessa terceira condição de Jerusalém. Então ainda tinha 70 anos de cativeiro pela frente, totalizando então um total de 142 anos de cativeiro. Então Neemias agora ele se deparou com as pessoas passando por essa situação. E essas pessoas que vieram com recurso foram se endividando, ou seja, os próprios, alguns magistrados e alguns nobres que voltaram do cativeiro que estava ali em Jerusalém, alguns começaram a se endividar e o povo foi perdendo tudo. E os que tinham recurso um pouco maior, escravizando os próprios judeus, escravizando os próprios judeus. E agora Neemias começou a estudar como fazer para resolver aquela situação. E o povo precisava de dinheiro, não tinha dinheiro. O povo precisava de comida, não tinha dinheiro para comprar comida. E agora o povo estava perdendo as suas casas, estava perdendo os seus bens, as suas vinhas, as suas plantações, e agora estava perdendo os seus filhos. Ou seja, eles estavam ficando endividados, e aquelas pessoas que eles estavam devendo pegavam os seus próprios filhos como pagamento, fazendo com que os seus próprios filhos foram escravos. Ou seja, os filhos dos judeus se tornando escravos. Escravos dos próprios judeus. Algo assustador, algo que Deus não aprovava, algo abominável. Então Neemias se deparou com aquela situação precária. Então, diante disso, Neemias agora se levanta, convoca o povo e começa a conversar com o povo. E no versículo 6 ele diz: ouvindo eu, pois, o seu clamor e essas palavras, muito me enfadei. Então Neemias ficou enfadado, ficou indignado, ficou entristecido, ficou irritado, ficou com muita raiva daquela situação. E diz o texto que agora, de repente, todo mundo estava trabalhando, e aí o que acontece? Todos estavam com fome, não tinha comida, não tinha recurso para comprar comida. E o primeiro alarido, o primeiro grito foi das mulheres. Que mulher, quando está passando na prova, ela vai questionar com o seu marido, ela vai questionar: olha, está faltando isso, está faltando comida, está faltando óleo, está faltando dinheiro para o aluguel, está faltando dinheiro para luz, não sei o quê. Então as mulheres, diz o texto que as mulheres começaram a clamar, começaram a gritar que não tinha comida, não tinha recurso, as crianças estavam com fome, os que estavam ainda vivos, tá? Porque muita morte tinha acontecido. E as mulheres são as primeiras a dizer que a situação estava ruim, porque são elas que vão para a cozinha, as mulheres que vão para a cozinha, elas que sabem o que está precisando, o que está faltando na cozinha. E o clamor que o povo todo estava fazendo não era clamor por luxo, era clamor por sobrevivência. O povo precisava sobreviver. O povo não estava importando com luxúria, com nada. O povo queria sobreviver, queria comida, queria trigo. Então aqui começa a nossa mensagem, a minha mensagem. Primeiramente, vamos ver a origem desse problema. O capitalismo selvagem. O capitalismo da concentração
a riqueza nas mãos de poucos. Se você vê nos projetos que Deus denuncia isso, ou seja, Deus, você sabia que Deus, claro que nós entendemos que Deus, ele dá riqueza a quem ele quer, ele prospera quem ele quer, mas Deus, ele denuncia, ele rejeita quando o homem é soberbo, quando o homem, a palavra do Senhor diz que não, o próprio Deus nos alertou, que o homem não deve buscar tesouro, ajuntar tesouro aqui na terra, mas que o homem teve que ajuntar tesouro no céu. Então, o próprio Deus, ele aconselhou, ele denunciou, olha, não ajunteis tesouro na terra, mas ajunteis tesouros no céu. Quantos são os homens que o amor deles está no seu dinheiro? O dinheiro para eles é tudo, vale mais do que a família, vale mais do que os seus filhos, vale mais do que tudo. E o próprio Deus denunciou isso. O problema é que a crise sempre vai interessar algumas pessoas. Diante da crise, diante da situação precária, algumas pessoas vão se buscar vantagem em cima disso, e era o que estava acontecendo. Os magistrados, os nobres estavam buscando vantagem em cima da crise que todos ali estavam passando. Os nobres, os magistrados, eles que tinham dinheiro e eles que emprestavam então o dinheiro para os mais pobres. Os nobres estavam aproveitando da crise para se aproveitar dos judeus mais fracos, mais humildes, digamos assim. De uma tal forma que eles tomavam tudo desses judeus mais humildes, tomou tudo, casa, vinha, plantação, filhos, tomou tudo. E aqui nós podemos ver a decadência moral do homem, porque o homem que não tem caráter, os homens que não têm caráter e agem dessa forma, aqui nós podemos ver que diante de tudo isso foi surgindo os magistrados e os nobres, eles estavam como agiotas, emprestando seu dinheiro e tomando tudo dos mais humildes. Então eram homens de mau caráter, no sentido que, como assim, tomando até mesmo as crianças como escravo para pagar dívida? Como assim? O ser humano, ele não foi feito para isso. Deus não fez o homem para ser escravo. Deus não fez o homem para ser levantado para pagar dívida. Não foi assim que Deus fez. Então, diante de tudo isso agora, Neemias se deparava com essa situação interna, caótica, humilhante, onde muito ele se irou. Ele se irou de tal forma, ele disse aqui no versículo 7, considerai comigo, mesmo no meu coração, depois pelejei com os nobres e com os magistrados. Ele pesou no coração. Ele se condoeu pelos os judeus mais humildes, mais fracos, que estavam passando por todo esse constrangimento, por toda essa perca, por toda essa dor. Então, Neemias agora estava ali para tentar solucionar essa situação interna entre os judeus. E aconteceu que houve uma opressão econômica. Nós estamos vivendo este mundo. E essa opressão, ela acontece até nos dias de hoje, essa opressão econômica. Nós entendemos que temos agora dois modelos, o capitalismo e o socialismo. Nós sabemos que o socialismo, ele não vale de nada. O socialismo, ele vem para destruir o capitalismo. Eles querem que os pobres vivam o socialismo e explorando o pobre e tendo a vida de capitalista. Ou seja, o que nós estamos vivendo nos dias atuais, o regime, o sistema, o governante, o presidente do nosso país, ele é socialista, comunista e quer destruir, está destruindo o país já está na pobreza, né? O país já está no sentido pobre, endividado, porque o próprio, quem está assumindo a presidência, roubando, fingindo ser socialista, mas vive uma vida de capitalista. Está aí destruindo o país e oprimindo os mais pobres. É o que nós estamos vivendo. O capitalismo, o socialismo nunca deu certo, nem no Velho Testamento, muito menos nos dias atuais. Nunca deu certo. Sempre eles matam, roubam e destroem vidas para tomar tudo que tem. E é o que nós estamos vivendo. Nós estamos vendo esse desgoverno entrar em algumas fazendas no Mato Grosso, em alguns estados, toma ali a fazenda do povo ali
toma seu gado, tudo, para oprimindo o povo por causa de alguma dívida. É o que está acontecendo nos dias atuais. Então vamos lá. Então, diante disso, não foi diferente. Isso já vem se estendendo desde do Velho Testamento. Então, se você entende sobre capitalismo e socialismo, você conhece um pouco da história dos dias atuais. Mas, por outro lado, nós temos algo que não está correto aqui. A concentração de renda nas mãos daqueles que fazem isso com o juro. O que é o juro? O juro é juros. O próprio Deus lá em Deuteronômio, ele condenou. Não cobrarás dinheiro com juro, é pecado. Você sabia que é pecado cobrar dinheiro? Se você emprestou dinheiro para alguém e cobrou o juro dessa pessoa, às vezes a pessoa estava precisando, passa a maior dificuldade, pediu dinheiro, ainda você cobrou o juro. Como que a pessoa ainda vai pagar um juro se ela não está dando conta nem de se manter? É o que fazem os agiotas. Os agiotas, se esse povo não se converter, não se arrepender do comportamento deles, da forma como eles oprimem as pessoas, até matam, tá? Tem agiota que mata outras pessoas porque estão devendo, não dão conta de pagar. Esse povo, se não se converter a Cristo, eles já estão totalmente condenados. Se eles não se converter, porque é pecado. Cobrar dinheiro com usura, com juros é pecado. E agora o povo estava nessa situação. A nação então estava sendo explorada pelos nobres e pelos magistrados. Ou seja, a miséria continuava e o povo continuava nessa situação, endividados, pobres, sem ter o que comer, sem ter recursos, mesmo Neemias estando ali ajudando, mas não era o suficiente. Todos tinham que ajudar os mais pobres, mas não era o que estava acontecendo. Estava aproveitando a situação dos mais vulneráveis, dos mais pobres. Uma nação rica, explora o pobre, deixa ela na miséria e é como se fosse uma empresa que explorasse os seus trabalhadores e ali se levantasse, crescesse com a mão de obra dos trabalhadores e ficasse rica. Vocês conhecem alguma empresa assim, alguma nação assim? Que fazem isso, exploram os trabalhadores? Então, diante disso agora, eles estavam se aproveitando das dificuldades dos judeus mais vulneráveis. Porque ou seja, eles estavam tentando lutar pela sobrevivência, enquanto os outros estão lutando para juntar mais riqueza, mais dinheiro e mais poder. Você para economia, ou seja, tudo estava proliferando para que eles crescessem, enriquecendo em cima dos pobres. Então, diante de tudo isso agora, Neemias detectou um dos maiores problemas, qual era o maior problema? A fome. A fome era o maior problema. Foi grande o clamor do povo judeu, era muita gente que se via nessa situação de crise, com fome. O que eles queriam apenas era trigo, era se alimentar, para não morrer de fome. E quem estava pedindo isso era a gente que estava trabalhando. Detalhe, o povo estava trabalhando com fome, alguns não se alimentavam o suficiente para dar conta de trabalhar. E como trabalhar? Como conseguir trabalhar nos muros de Jerusalém tendo fome? Quando se tem fome, não consegue se concentrar. Quando não tem fome, você não tem força física. Quando você tem fome, você está angustiado. Quando você está com fome, da fraqueza, da tontura, da mal-estar, da enjoo, da tudo, a pessoa não dá conta, não consegue sobreviver com fome. Então agora ele conseguiu detectar o problema. Os acusadores eram seus piores irmãos, os seus próprios irmãos, cobrando juros e levando seus filhos. Então agora Neemias se deparou com essa situação e agora eles tentam resolver a situação. Vamos voltar aqui para o texto. Então, Neemias detectou que o povo agora estava com fome e estava sendo cobrado
juros exorbitantes em cima deles e eles não tinham recurso. Então Neemias, ele fala o seguinte: a situação era gravíssima. Foi um problema gravíssimo que Deus havia alertado o povo de Israel desde a época em que eles pediram um rei. Ou seja, aqui nós podemos ver o que Israel estava passando. Era algo que aconteceu desde a primeira vez que o povo de Israel pediu a Deus um rei. Nós sabemos que Israel antigamente era julgado por juízes que julgavam Jerusalém. Mas Jerusalém começou a olhar em volta, começou a olhar que as demais nações não tinham juízes, era reis. Então Israel quis ter rei. E diante disso, eles começaram agora a ter rei. E quando se busca por um rei, você tem que arcar com todo o poder que exige um rei. O rei, você tem que pagar tributo ao rei, você tem que pagar imposto, você tem que dividir o seu trabalho com o reino, com o rei. É a mesma coisa, você dividir o seu dinheiro para pagar imposto. E assim estava acontecendo. Então Israel estava vivendo aquilo que eles pediram. Se eles pediram um rei, Deus não queria dar rei para Israel. Mas, diante de tudo isso, eles pediram um rei. E nós sabemos que o primeiro rei foi aí Saul, que deu ruim, que foi rejeitado por Deus. Diante de tudo isso, o povo é obrigado a pagar tributo. O povo tinha que pagar tributo. O problema é que eles estão vivendo era pior que Israel. Era uma espécie de colônia. Você sabia que antigamente Israel ele não era um país liberto. Ele era um país que vivia ele era uma colônia. Uma espécie de colônia. Um império mundial do Império Medo-Persa. Então, esse período exige seus súditos, que eram servos súditos, uma pesada carga em cima deles. Uma carga tributária muito alta em cima deles. Olha, o sistema é mostrado para oprimir o povo. Isso era que todos estavam vendo acontecendo em Jerusalém. Agora Jerusalém estava sendo liderada agora por Neemias. A liderança estava oprimindo os líderes ali, lá no verso 5, parte A. Que os magistrados, que eram os nobres e os nobres e os magistrados era que estavam liderando ali. Então eles estavam oprimindo o povo. E a liderança estava oprimindo os mais pobres economicamente. A escravidão é a perca da liberdade, era o maior problema que Jerusalém estava enfrentando naquele tempo. Vamos voltar aqui para nós entendermos. Ou seja, Israel estava nas mãos dos nobres e dos magistrados. A pior coisa que uma pessoa perde quando ele está numa situação difícil da sua vida é a esperança. Nós não podemos perder a esperança diante da situação, diante de nenhum sofrimento. Nós temos que confiar e acreditar que dias melhores virão. E nós temos que colocar essa confiança em Deus, orar a Deus, consagrar a Deus. E é assim que Neemias estava fazendo, ele estava orando. Neemias era homem de oração. Neemias era homem que orava, que jejuava, que clamava a Deus o tempo todo para que Deus viesse dar a ele direção, estratégia e dom de liderança. E ele tinha um dom de liderança. Então aqui agora nós vemos o problema que o povo estava perdendo tudo, perdeu suas casas, perderam tudo que tinha. E agora Neemias detectou que o povo, que os magistrados estavam agindo com mão de ferro em cima dos mais pobres. Vamos voltar aqui. O povo estava vivendo sobre a pressão dos juros, da usura. Usura, essa era a causa do problema. Cobrança exorbitante. Você nunca deve se contentar com o que está acontecendo. Ou seja, o povo estava cobrando juros em cima de um povo pobre, que já estava com fome. Já vinha de uma linhagem de escravidão.
como que eles iriam alcançar dinheiro? Como que eles iriam ter dinheiro se eles estavam naquele momento de saindo da escravidão ali dos babilônicos, dos persas? Eles ainda estavam tentando se reerguer, mas agora tinha outros povos que estavam oprimindo, que era o seu próprio povo. Neemias agora detecta também, diante de tudo isso, vendo que os magistrados e os nobres estavam oprimindo os judeus mais pobres. Neemias detecta que o povo não tinha amor pelos seus próprios irmãos, pela sua própria nação. No meio do povo estava, ou seja, no mesmo povo que estava trabalhando nos muros, todos eles estavam trabalhando nos muros. Tinha os opressores e os oprimidos. A usura, a ganância dos nobres, dos magistrados foram pior que toda a oposição de Sambalate, Tobias e Gesem. Ou seja, o que o povo estava vivendo, a opressão que o povo estava vivenciando dos próprios judeus, era pior do que a opressão dos inimigos de fora. Assim o texto quis dizer, no versículo 5, que o povo estava vivendo uma opressão maior do que os inimigos estavam oprimindo, que era Sambalate e Tobias. E todos os povos estrangeiros, inimigos ao redor. Ou seja, os judeus estavam oprimindo mais os judeus do que todos os outros povos inimigos. Pior que enfrentar os ataques de fora é enfrentar os ataques de dentro. E ainda mais dos seus irmãos judeus. Era isso que Neemias estava enfrentando, falta de amor entre os irmãos. Eles estão explorando os irmãos, eles estão olhando os irmãos como um território a ser explorado. E não com amor uns para com os outros. E mais, porque esse problema... Por que esse problema estava acontecendo? Além da usura, além da fome, além dos juros serem cobrados, eles estavam agora sendo oprimidos pelos os nobres e os magistrados. Essa falta de amor, significava falta de temor em Deus, que era aqui no verso 9, ele diz assim, e disse mais, não é bom o que fazeis, Neemias disse aos povos, não é bom o que fazeis, não deveis andar, porventura não deveis andar no temor de Deus, ou seja, o que vocês estão fazendo, magistrados? Neemias foi conversar com os magistrados, foi corrigir os magistrados. O que vocês estão fazendo não é nada mais do que que é falta de temor de Deus, ou seja, oprimir os mais vulneráveis, oprimir os que estão passando por necessidade. Isso chama-se falta de temor a Deus. Porque aquele que serve a Deus, ele tem temor de Deus, ele jamais vai se levantar, vai tocar, vai maltratar, vai oprimir, vai fazer mal ao seu próximo, jamais. Porque aquele que teme a Deus, qual é o primeiro mandamento? Amarás o teu Deus acima de todas as coisas. E o segundo mandamento? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então aquele que ama o próximo, primeiramente ele ama a Deus, e ele teme a Deus, e ele jamais vai fazer mal ao seu próximo. Então diante disso, a Bíblia diz que o temor do Senhor, lá em Provérbios, diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando falta temor no coração de uma pessoa, acaba as referências dela. Ou seja, quando uma pessoa não tem temor de Deus, as qualidades dele não servem para nada. Se ele não teme a Deus, as qualidades, se ele tiver alguma qualidade boa interior, não serve para nada. O primeiro é temer a Deus. Ou seja, quando essa pessoa não teme a Deus, não tem mais referencial como homem. Um homem sem temor a Deus, ele é um monstro. Ele não passa de uma folha seca, de uma terra seca. Ele é um monstro, ele se torna um monstro. Se você não teme a Deus e não tem amor pelo seu próximo, você é um monstro. Você não é um ser humano, você é um monstro. Você não tem bondade para com ninguém, não faz bondade em nada. Então, é um monstro. Então, isso que Neemias quis falar. Não ter referencial. Um homem sem o temor de Deus, ele é um monstro. Isso não é uma questão de cultura. A informação ser inteligente é uma bênção. Mas o homem sem o temor de Deus, ele não presta para nada. Ele não serve para nada.
Era isso que Neemias estava tentando abrir os olhos ali daqueles magistrados e daqueles nobres, diante do que eles estavam fazendo com os judeus mais pobres. Ele é o homem que não teme a Deus, que não tem temor de Deus, que ele perde todas suas referências boas. Ele se torna uma pessoa extremamente perigosa. Ele é um homem perigoso. O homem que não teme a Deus, ele é perigoso, porque ele não tem amor a ninguém, a nada. Então ele se torna um homem perigoso. Ele se torna uma arma para oprimir os mais fracos, digamos assim. E Neemias identifica que o problema básico era por falta de temor de Deus. Olha o exemplo que Neemias dá no capítulo 5, no versículo 15. Vou ler aqui para vocês. No capítulo 5, versículo 15, diz assim: Mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo e tomaram-lhe pão e vinho, e além disso, 40 ciclos de pratas, ainda também os seus moços dominavam sobre o povo. Porém eu assim não fiz, por causa do temor de Deus. Agora Neemias, ele chegou em Jerusalém como um governador, e ele chegou vendo a situação do povo, porque o amor pelo povo que fez Neemias passar por tudo que ele passou no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3, e chegar a Jerusalém. Ele sendo governador, ele jamais ousou em oprimir o povo pelo seu estado de liderança, de poder aquisitivo, que agora ele era um governador. Ele jamais ousou oprimir o povo, pelo contrário, ele tirou o dinheiro do próprio bolso, não só o dinheiro que ele trouxe lá do rei, mas ele também tirou o dinheiro do seu próprio bolso para ajudar o povo. Ele não quis oprimir o povo, porque ele amava o povo, ele era um líder, ele amava o povo, e por temor a Deus, e por ter temor de Deus, como ele diz assim, porém eu assim não fiz, por causa do temor de Deus. Ele temia a Deus. Como eu vou tocar num povo que já veio da linhagem, veio do cativeiro da Pérsia, da Babilônia, tá aqui pobre, tá aqui sofrendo, já vem de uma escravidão, foi oprimido, apanharam, as mulheres foram violentadas, foi oprimido pelas outras nações, agora eles conseguiram sair, voltar para a sua terra, e chega aqui, eles não têm recurso para sobreviver, ainda eu vou oprimir o povo? Jamais. Eu amo eles, eu tenho temor de Deus, eu jamais vou tocar num povo que está sofrendo. O povo estava na miséria, na sarjeta. Tinha uns que não tinha nem casa para morar. As mulheres estavam comendo seus próprios filhos que haviam morrido porque não tinha comida. Olha que decadência pública, espiritual também. Algo assustador. E como que eu chego aqui, eu sendo governador, agora com esse título, eu vim aqui para somar, eu vim aqui para ajudar, eu vim aqui para edificar Jerusalém, eu vim aqui para socorrer vocês, eu vim aqui para amparar vocês, e vou ajudar, e vou fazer tudo que está nas minhas mãos para fazer, porque eu orei, eu chorei diante de Deus, eu jejuei primeiro antes de vir até aqui, e Deus preparou todo o trajeto para me chegar até aqui, e agora eu vou oprimir o povo? Jamais. Estou aqui para ajudar. Eu quero te dizer que se você não puder ajudar uma pessoa, também não maltrata ela não, também não humilha não, também não oprime não. Se você não servir para estender a mão para alguém, então não faz mal para ela. É assim que Neemias está nos ensinando. Então, diante de tudo isso, Neemias falou com o povo, porém eu assim não fiz, por causa do temor do Senhor. Neemias era governador de Jerusalém. Ele diz que os demais governadores oprimiram o povo, ou seja, os outros governadores outrora continuou oprimindo o povo, mas ele jamais ia tocar no povo, porque ele temia a Deus. Ele quis dizer o seguinte: a grande freio moral na nossa vida é o temor do Senhor. O homem que não teme a Deus, ele não passa de uma terra seca, ele não passa de uma folha seca.
que vai de acordo com o vento pode levar. O homem que não teme a Deus, ele é mau, ele é maligno, ele é carrasco, ele é ruim. Então, aquele que ama, que teme a Deus, ele tem um coração mais nobre, ele tem um coração temeroso, ele ama o próximo. Então, o homem que não teme a Deus, ele está dotado ao fracasso. O homem que não teme a Deus, ele vai fracassar, ele vai ser envergonhado. Qual era a natureza do problema que Jerusalém estava enfrentando naqueles dias? Falta de testemunho perante o mundo. Meus amados, vão entrando, curtindo e compartilhando. O TikTok tá me mandando mensagem que querendo travar a live, tá? Se vocês não curtir, não compartilhar, eles vão tirar o pouco que tá aqui na live, vão tirar vocês e vão travar a live. Então toque na telinha, vão tocando na tela, vão curtindo e vão compartilhando a live, por favor. Compartilha para que as outras pessoas também recebam a live. Vão entrando aí, vão tocando, vão compartilhando a live, por favor. Porque eu não tenho como falar e fazer esse trabalho, né, que eu estou pedindo para vocês fazerem. Então, diante de tudo isso agora, no verso 9, parte B, por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos. Não deveria andar no temor do nosso Deus? Para dar testemunho diante dos outros, para que os gentios não vejam em nós falta. Ou seja, ele instruiu o povo, que o povo deveria andar no temor de Deus, deveria andar no amor para com os irmãos, para que os gentios não viessem ver encontrar em nós nenhuma falta. Então, todo aquele que está na presença de Deus, ele deve seguir esse padrão, temer a Deus, andar em vigilância, ter amor com o próximo e buscar analisar todos os ângulos para que ninguém venha olhar em nós e encontrar alguma falta. Nós conseguimos ver o problema, ele disse assim, nós agora conseguimos ver o problema e a causa dele. Agora precisamos parar e perguntar como resolver o problema. Então agora Neemias queria resolver essa situação. E eu já disse, Neemias, que Neemias, o texto que diz, ou seja, Neemias, ele era o maior manual, o livro de Neemias, vamos parar aqui, o livro de Neemias é o maior manual de administração pública que existe, é o maior livro que existe. Se todos estudassem, lessem esse livro, é uma literatura mundial. Todos os nossos governantes descobrisse este livro de Neemias, em uma crise, o que você fazer? Ou seja, se todos os governantes, porque o livro de Neemias é o maior manual de instrução que existe para como aprender a liderar, como saber administrar um país, uma cidade, uma região, uma empresa, uma igreja. Então, todos que estudar o livro de Neemias, se todos estudassem o livro de Neemias, eles iriam aprender com Neemias como liderar, como administrar e como ser um bom líder. Ou seja, Neemias, ele tinha que ele teve coragem de enfrentar os magistrados, ele teve coragem de falar com os magistrados, enfrentar eles e mostrar para eles o que eles estavam cometendo, o que ele estava fazendo com os povos que estavam ali, ele estava oprimindo o povo. Olha só, ele quis dizer o seguinte, é uma questão de integridade de caráter. Se você irá contra aquilo que é errado, não era pecaminoso, era uma inconformação com a injustiça. Ou seja, Neemias não estava se revoltando contra o povo, ele estava tentando abrir os olhos dos magistrados. Mas ele se irou de tal forma no sentido de, eu preciso abrir os olhos desse povo, eu preciso enfrentar esses magistrados, esses nobres e fazer eles voltar a si, fazer eles reconhecer que eles estão errados, que eles precisam se resolver sobre isso. Lá no versículo 7, que diz assim, e considerei comigo mesmo o meu coração, depois pelejei contra os nobres e contra os magistrados, e disse-lhe, usura tomais cada um do seu irmão.
Neemias estava irado, aborrecido, muito aborrecido, mas ele era um homem de temperamento tranquilo. Ele não era um homem, emocionalmente ele era calmo. Ele era um homem que não falava pelos cotovelos. Ele era um homem que se calava diante da situação, estudava o que estava acontecendo para depois ele agir. Então, Neemias, ele primeiramente estudava, analisava tudo o que estava acontecendo para depois tomar uma decisão, para depois enfrentar a situação. Então, diante disso, Neemias, ele ensina para nós que nós temos que nos calar, observar mais e analisar mais antes de abrir a boca e começar a brigar, a falar, a xingar. Não, Neemias, ele nos ensina que nós temos que primeiro analisar a situação para depois começar a dar orientações para que o povo conseguisse acalmar os nervos e resolver as situações. Então, diante disso, Neemias, ele se depara com toda essa situação. Se eu só voltar aqui para vocês aqui. Neemias repreendeu os magistrados. Ele tinha autoridade para isso, porque ele era o governador, ele tinha autoridade para repreender os magistrados e convocar e repreender e falar que se de tudo eles não voltassem atrás, ele iria fazer um ajuntamento solene, iria cobrar de todos os magistrados o que eles estavam fazendo. Ele resolve o problema de afrontar os magistrados. Ele afrontou. Aqui no versículo 9 ele disse mais, não é bom o que fazeis, porventura não deveis andar no temor do Senhor. Ele repete novamente isso. Então, diante disso, para nós finalizarmos aqui, Neemias, ele diz o seguinte. Só voltar aqui para nós mostrar. Neemias, ele diz aqui no versículo 11, ele deu uma ordem, uma autoridade ali para os magistrados, dizendo o seguinte: restitui-lhes hoje, vos peço, as suas casas, a sua terra, as suas vinhas, os seus olivais, as suas casas, como também o centésimo do dinheiro, do trigo, do moço do azeite, que vos exige deles. Neemias ordenou que os magistrados e os nobres devolvessem tudo que eles haviam tomado. Devolvesse tudo, os filhos, a casa, a vinha, tudo, era para devolver. Era para devolver tudo. E aqui no versículo 12, ele diz, então diante disso, os magistrados responderam. Imagino que ali eles relutaram ali contra um pouco, mas eles teve que ceder, porque era uma autoridade que vinha de Neemias para eles. Era uma autoridade, é para devolver tudo. Eu estou mandando, estou ordenando que devolva tudo para os judeus. Tudo que vocês tomaram para pagar as dívidas, eu quero que vocês devolvam. Então aqui, no versículo 12, então disseram os magistrados e os nobres, restituí-los-emos e nada procuramos deles. E faremos assim como diz. Então chamei os sacerdotes e fiz jurar que faria conforme a palavra. Ou seja, Neemias ordenou que os magistrados devolvessem tudo que eles tomaram dos judeus, dos seus irmãos, devolvesse tudo e mais. Chamou os sacerdotes para acordar aquele acordo, para dar o aval por escrito que os magistrados iriam devolver as terras dos demais judeus, iria devolver tudo. Então ele assinou um decreto ali diante
dos sacerdotes, todos tiveram que assinar aquela carta, aquele decreto que estariam devolvendo, porque Neemias, ele era um homem inteligente, ele pensou, eu vou pôr esse povo aqui para assinar esse termo, porque possa ser que lá na frente eles mudem de ideia, então eles vão assinar agora essa carta aqui, devolvendo tudo para os demais judeus. E agora que nós vemos o sucesso de Neemias. Neemias, ele teve muito êxito. Neemias, ele disse, restitua tudo. Neemias convoca para nós voltarmos aqui para dar um resumo aqui. Neemias convocou quem para trabalhar? Os sacerdotes, os nobres, os magistrados, os oríveis, os perfumistas, os homens e as mulheres, de dentro e de fora, ricos e pobres, estavam todos na mesma obra, todos estavam trabalhando. Neemias convocou todos. E aí de repente surge um rumor, um clamor do povo por meio das mulheres estando com fome. Estamos endividados, estamos pagando tributo, pesados demais, estamos sem esperança, o sistema nos apanhou, não temos mais condições de respirar, de sobreviver. Neemias escuta tudo isso, detecta o problema e o problema era real, de fato o problema era real e agora precisava de uma medida. Descobre que o problema era usúria, os juros cobrados, a fome e a usúria. Descobre que o problema é falta de amor. Descobre que o problema é falta de temor de Deus. Descobre que o problema é o povo não tem mais esperança, que o povo não tinha mais nenhuma esperança de voltar a ter uma vida tranquila. Então, ele toma uma decisão. Ele fica irado por causa da injustiça, provoca a ira no coração dele, ele pondera. Terceiro, ele chama os nobres e diz vocês são uns usurais, umas pessoas más que ficam cobrando juros de quem não tem condição de pagar, vocês estão explorando os pobres, eu vou convocar contra vocês um grande ajuntamento. Diante daquele grande ajuntamento, ele diz: olha, já resgatamos as pessoas, ou seja, nós já tiramos o povo lá do cativeiro, pagamos por elas para trazer de volta para Jerusalém, e agora vocês querem oprimir o povo de novo, querem escravizar o povo novamente. Os meus moços emprestaram dinheiro, trigo e dinheiro para eles, para esse povo na hora da fome. Quando nós percebemos que eles não tinham condição de pagar, quando eles não tinham dinheiro para pagar, nós perdoamos a dívida. Nós perdoamos a dívida e vocês não podem perdoar a dívida, vocês vão perdoar a dívida sim. E os novos magistrados se calaram e não puderam falar nada em sua defesa, porque era a forma como eles estavam agindo mesmo, eles estavam agindo errado. E agora eles se viram nessa condição, tiveram que devolver tudo, tiveram agora que assinar um termo devolvendo tudo aquilo que eles tomaram dos judeus mais vulneráveis. Então, o que nós aprendemos aqui, meus amados? O que nós aprendemos? Aprendemos que Neemias, ele era um homem que tinha um dom de liderança. Ele era um político, um governador, um líder, um homem de Deus e capaz de resolver os problemas na hora da crise. Ele tirou os cativos, tirou Israel do cativeiro de 142 anos para ajudar eles para edificar os muros. Neemias fez com que os muros de Jerusalém fossem edificados dentro de 52 dias. Levou-se 142 anos de cativeiro e em tempo recorde de 52 dias, Neemias fez com que os muros fossem edificados. Mesmo passando por todos esses contratempos, esses transtornos, essa perseguição dos inimigos, agora esses problemas internos, Neemias conseguiu colocar tudo em ordem. Neemias, ele resolveu todos os problemas que Jerusalém estava enfrentando. Ele conseguiu resolver tudo. Para nós finalizarmos aqui. Ele coloca tudo em ordem.
O que nós podemos aprender com isso? Que eu e você, o nosso Brasil e também até outros países precisa de um político como Neemias foi. Foi um homem de Deus, um homem de liderança, um homem que tem amor ao próximo, um homem que humilde, um homem que se importa com o sofrimento alheio, um homem responsável, um homem correto, um homem íntegro, um homem de oração, um homem de Deus. Nós precisamos de um líder assim. Nós tínhamos um líder que era dessa forma, que era o que estava na presidência, mas devido os bandidos terem assumido a presidência, nós estamos agora pagando o preço. Mas nós temos que orar, nós temos que buscar em Deus, que Deus levante novamente um líder para ser um grande homem que venha olhar para a nação com olhar de compaixão, com olhar de amor, para que venha olhar para a nação, um homem que teme a Deus, porque a palavra do Senhor diz que quando um governante governa e ele teme a Deus, o povo se alegra. Mas quando o ímpio governa, o povo geme e chora. É o que está acontecendo com o nosso país. O povo está gemendo, está sofrendo, nós pagando impostos, juros, né, pagando altos tributos para o governo, e é isso que está acontecendo. Então nós temos que orar, nós temos que buscar em Deus, que Deus levante um grande líder em nosso meio, um grande presidente para nos governar. Está aí agora um novo candidato, com o qual Deus vai usar ele para nos abençoar. Então nós temos que orar, sabermos votar, sabermos escolher. É isso que Neemias nos ensina. Então Neemias conseguiu edificar Jerusalém, que estava em cativo 142 anos, e dentro de 50 dias, tempo recorde, ele levantou a cidade, ele levantou os muros de Jerusalém, ele edificou a cidade e ele colocou tudo em ordem. Coisa gloriosa é quando o homem de Deus, ele está na direção de Deus, quando o homem e a mulher ora e busca a direção de Deus. Então quero convocar você nesta hora. Ora, busca a direção de Deus, para que Deus te dê dom de liderança, para que Deus te dê visão, para que Deus te dê estratégia, para que Deus te dê argumento, para que você possa liderar. Quer seja na empresa, quer seja na igreja, quer seja onde você estiver. Busque de Deus esse dom de liderança, esse dom de amor, porque o amor ele vem de Deus. Então busque em Deus essa graça e que Deus possa abençoar todos vocês. Amém, meus amados? Quantos aí entenderam o que o Espírito Santo falou com você nesta hora? E que Deus abençoe todos vocês aí do YouTube. Deus abençoe vocês. Essa é a 7ª mensagem de Neemias. Então as primeiras mensagens vocês vão conseguir assistir. Vocês do TikTok vão conseguir assistir lá no YouTube. A primeira lição até essa última lição. Deus abençoe todos vocês.